Hoje nós vamos falar mais sobre pandemia, vacinação. Estamos em contato com a Melanie Fontes Dutra, que é neurocientista e coordenadora da Rede Análise Covid-19. Doutora Melanie, boa tarde. Boa tarde. Bem, doutora Melanie, neste final de semana nós atingimos a marca acima de 500 mil mortes por causa de Covid-19 e o país continua com várias polêmicas que vêm desde o início em relação à questão de tratamento, a forma como as pessoas devem se comportar. A gente vê aglomerações desnecessárias, não é questão de atividade, de trabalho, não é a escola, não são aquelas atividades prioritárias mesmo, é falta de compromisso. E estamos vendo os casos aumentarem, né, especialmente entre os mais jovens. A população mais idosa está bem mais avançada em termos de vacinação, mas eu queria a sua expectativa em relação a essa onda, que parece que a gente emendou a segunda com a terceira, né, em alguns estados aumento do número de óbitos também. Qual a sua perspectiva? Então, a perspectiva, ela é bastante conservadora, né? O que significa? A gente está realmente, né, considerando alguns cenários aí baseados em conseguir, daqui a pouco, reduzir um pouco mais a mobilidade, conseguir, né, frear um pouco mais essa próxima onda que não só está chegando, como ela parece, né, já está mostrando as suas caras agora. A gente já está vendo vários lugares do país com as UTIs trabalhando acima do 100% de ocupação, a gente já está vendo um aumento muito acelerado no número de novos casos ao dia. Então, com certeza, nós estamos já lidando com essa próxima onda. Ela tem um potencial muito grande de ficar muito pior, porque como a gente está saindo de um patamar alto, né, esse crescimento ele já é de um lugar mais alto. Então, o que nós precisamos fazer agora é frear essa onda, né, fazer com que ela seja o menos impactante e danosa possível, porque nós já estamos vendo uma aceleração em muitos locais. E doutora Melanie, se fala muito da capacidade de atendimento médico, de leitos hospitalares, inclusive de UTIs, para que as pessoas não fiquem sem assistência, mas não basta isso, né? Porque nós sabemos que as pessoas, mesmo tendo assistência, podem falecer e o Brasil está apenas atrás dos Estados Unidos, é o segundo país no mundo com mais óbitos por Covid. Exatamente, né? É importante que a gente sempre tenha em mente que essas medidas mitigatórias, elas têm que partir dos indivíduos e do coletivo, né? Eu devo usar máscara sempre que eu sair de casa, eu devo fazer distanciamento sempre que eu estiver num ambiente público com outras pessoas que não convivem no mesmo local que eu, né, moro. Então, tem essas medidas individuais que são muito importantes e que elas devem ser atendidas pelo coletivo, pela sociedade, porque assim nós iremos impactar diretamente a transmissão do vírus, que é o cerne do nosso problema hoje. Impactando essa transmissão do vírus, a gente não só vai estar reduzindo todo o impacto que essa próxima onda pode gerar, mantendo então num local mais administrável, onde a gente possa rastrear os casos, as UTIs e os hospitais trabalhando fora da sua capacidade máxima, né? Como também nós vamos ver um efeito mais ampliado da vacinação também, né? Então isso é muito importante que as pessoas entendam que elas têm responsabilidade sobre isso. E quem vai definir o quão grave essa onda vai ser são os nossos comportamentos, enquanto indivíduos, enquanto sociedade, enquanto gestores, né? Porque nesse momento medidas de flexibilização não cabem, então a gente precisa aumentar as restrições e os gestores que não tiverem essa consciência ou não fizerem isso de uma forma rápida e assertiva podem enfrentar uma situação muito complexa pela frente. E na sua avaliação, o que que os governos poderiam fazer mais em relação a essa situação toda? A gente vê o governo federal agora um pouco mais empenhado na aquisição de vacinas, embora a gente veja ainda muito contratempo, como aconteceu com relação à vacina da Janssen, datas sendo adiadas para a entrega do imunizante, e agora vem a metade do que estava prometido, né? Tem muita promessa de entrega, por exemplo, da Pfizer no segundo semestre, mas em termos de procedimentos, a gente ainda tem uma testagem muito baixa no Brasil, essa questão do rastreamento que a senhora colocou, o que a senhora gostaria de ver mudando em termos de gestão geral da pandemia no país? Bom, tem muitas questões que precisariam urgentemente ser melhoradas, mas eu acho que se a gente tivesse uma coordenação, né, nacional para esse enfrentamento, em que a gente tivesse
diretrizes específicas, assertivas com relação à pandemia que acomete o Brasil. E também quanto à vacinação, né, a gente poderia estar num cenário um pouco melhor, um pouco mais coordenado, o que facilitaria muito também para os próprios estados fazerem a gestão, né, em cada um desses locais. A gente sabe que a pandemia, por exemplo, no Rio Grande do Sul, é diferente da pandemia que acomete outros estados, por exemplo. Então, é importante tu ter uma coordenação nacional para que a gente possa atuar juntos, de formas convergentes, para atacar um problema comum. Então, isso é o mínimo que a gente deveria ter, né? E dentro dessa coordenação, um compromisso inadiável em adquirir mais imunizantes, e no compromisso desses contratos serem celebrados nas datas previstas, e, sobretudo, também medidas mitigatórias, né? A gente tem que parar de flexibilizar. Tem muitas cidades que ainda estão mantendo teatro, coisas de lazer, coisas que a gente sabe que vai ter aglomeração, por exemplo, em finais de semana, em feriados, abertos, né? Mesmo com uma lotação reduzida. Não é um momento para isso, infelizmente, né? E eu falo infelizmente porque a gente sabe que isso gera um impacto, né, no trabalho dessas pessoas. Mas justamente por a gente estar num cenário de alta transmissão, em que medidas não foram bem implementadas no momento onde a gente poderia frear essa aceleração inicial, é que nos coloca num cenário cada vez de decisões mais complexas, né? Então, se a gente não fizer o que precisa fazer agora para frear essa próxima onda, a gente pode encontrar um cenário mais difícil, onde as decisões vão ficando cada vez mais afuniladas, né, para medidas ainda mais restritivas, que a gente sabe que tem consequências, tanto positivas para o controle, mas também, né, tem consequências para a sociedade. Então, é muito melhor a gente, né, fazer o que precisa ser feito, aquela famosa frase, né, da mãe, né, toma um remédio amargo, né, faz esse esforço para tu ver uma melhora o mais rápido possível, né, e a gente poder ter um controle melhor. Então, se nós fizermos o que precisa ser feito agora, é possível reduzir o impacto que essa onda pode gerar, e o impacto que ela pode gerar é muito grande. A gente nunca teve uma coordenação em termos de atividades, quais poderiam abrir, quais não poderiam abrir, uma coordenação efetiva em termos nacionais, sequer do ponto de vista das escolas, que é um setor aí estratégico, importante que se tenha todo um trabalho para retorno às aulas. É mais de um ano que a gente está vendo essas idas e vindas, precariedade do ensino remoto, mas não há essa coordenação. Lembrando que os governadores e prefeitos conseguiram autonomia para poder tomar medidas mais restritivas, emergenciais, na justiça. Foi uma decisão do STF que é muito criticada até pelo governo federal, mas é isso que nós temos, né? E aí falta coordenação para identificar as variantes, para se controlar mais o transporte, né? A ida de um lado para o outro no país. A gente não tem isso, né? Exatamente, né? Tá tudo dentro dessa coordenação que a gente tanto fala, que a gente tanto pede, né? Que é tão importante. A gente olha outros países, né? Onde essa coordenação foi vista, foi bem implementada e vê como eles estão num outro cenário da pandemia. Mesmo, né? Considerando as questões do Brasil de ser um país muito grande, de ter toda essa dificuldade, assim, de você criar medidas padronizadas para diferentes estados, mesmo assim tem medidas básicas que cabem para todo mundo, né? Medidas mitigatórias, medidas de enfrentamento, a vacinação. Então, isso precisava ser coordenado, fora essa questão da testagem. Essa questão da testagem é muito importante agora para a gente sempre ter um parâmetro mais acurado possível de como a pandemia está, né? Se a gente está melhorando, se a gente não está melhorando. Então, a gente trabalha muito com subnotificações desde o início da pandemia e é muito difícil a gente fazer um acompanhamento mais acurado dessa forma. Mas também é importante lembrar que a testagem vai ser muito importante quando a gente chegar num ponto onde a vacinação já vai estar bem adiantada, a gente já vai estar bem perto da cobertura vacinal, a transmissão vai começar a cair. Então, é um momento onde a gente tem que investir muito também em testagem para ir rastreando possíveis novos casos e evitando surtos, né? Isso também faz parte dessa estratégia. Então, a gente já deveria, né, desde muito tempo também, estar investindo aí em rastreio, porque seria muito mais assertivo para a gente também não só ter parâmetros mais próximos da nossa realidade, como também, né, designar aquelas pessoas que foram testadas precocemente, né, para um isolamento, evitando ainda mais o contágio.
Agora, em relação ao controle dos vacinados, já se falou em liberar o uso de máscara, porque a vacinação tá avançando. É importante ter um controle efetivo de quem tomou vacina, de quem não tomou, e para se saber até que ponto que se pode liberar ou não as medidas protetivas, né? Eu acho que é importante, né, a gente ter esse dado, porque a partir desse dado a gente vê como está avançando a vacinação no país, quantas pessoas receberam só uma dose, quantas pessoas receberam duas doses, mas eu não vejo como a gente flexibilizar de tal maneira agora. A gente não sabe, né, para algumas vacinas como é esse impacto na transmissão, a gente tem alguns dados ali para a Pfizer, né, mas para outras vacinas a gente ainda está levantando esses dados e Nós perdemos o contato, estava conversando com a Melanie Fontes Dutra, que é neurocientista e coordenadora da Rede Análise Covid-19. Já estamos fechando a nossa entrevista, né? Fica o meu agradecimento às informações que ela passou e atualizando os números de mortes do Brasil, que nós temos aí fechados no final de semana, 501.825.